sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do Grupo de Leitura Feminismo Literário, em conjunto com a nossa disciplina eletiva da Unirio, Direito, Gênero e Relações Étnico-Raciais. Para hoje, o nosso combinado foi discutirmos, debatermos a classificação do movimento feminista em ondas. E aí eu utilizei como sugestão de leitura para a gente esse livro que eu escrevi há alguns 2, 3 anos atrás. Eu liberei ele gratuitamente para vocês na Amazon. Então, quem ainda não baixou, baixa, porque ele vai ficar gratuito somente até amanhã. Depois disso, ele vai voltar para o preço original, porque eu não consigo manter promoção gratuita na Amazon durante muito tempo. E iremos também debater sobre um outro livro da Chimamanda Adichie, chamado Perigo da História Única. Esse, então, feito relatoria por parte do grupo. Bom, vamos começar, então, entendendo um pouco o que é essa classificação do movimento feminista e o que é o feminismo propriamente dito. A gente teve uma longa jornada até que o movimento feminista se consolidasse. É importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de um único feminismo, a gente não consegue falar de um único movimento ou de uma única demanda. Eu vou observar que o movimento ele não é homogêneo, ele não é unitário, mas ao contrário, ele é heterogêneo, ele possui uma variedade de demandas que tem como objetivo combater as práticas patriarcais e lutar pela isonomia de gênero. Gente, eu acho que tem pessoas ainda com o áudio ligado. E aí isso tá dando... A Sara tá com o áudio ligado. Eu vou pedir para vocês... A Gabriela eu não consegui mutar. Eu vou pedir para a Gabriela mutar, porque para mim só está permitindo tirar da reunião. Gabriela, por favor, muta o áudio para a gente, senão fica com barulho do... a Yasmin também. Então, eu vou pedir para quando vocês forem entrando, e aí, Nayara, eu vou pedir sua ajuda para ir solicitando que as pessoas mutem os áudios, só liguem os áudios no momento da fala, ok? Só para não prejudicar aqui tanto o meu raciocínio quanto a gravação em si, quando a gente for compartilhar, ok? Bom, então a gente não consegue falar de um movimento feminista que seja homogêneo. Eu tenho um movimento que ele é muito mais heterogêneo, então eu vou pensar aqui em várias demandas feministas que vão dialogar entre si, buscando combater práticas patriarcais e alcançar a isonomia entre os gêneros. O caminho que essas práticas elas vão encontrar para chegar na isonomia de gênero pode ser diferente. Agora, isso não significa que o movimento feminista ele esteja certo em detrimento do outro. A gente tem várias possibilidades, a gente tem várias variedades de se conseguir pleitear por essa isonomia. E quando eu falo de feminismo também, ou quando eu falo desses movimentos feministas, eu preciso me atentar que eu estou falando de teoria e de prática. Então, o feminismo ele é teoria e prática. Eu tenho a teoria feminista que estuda determinados fenômenos que mantêm as mulheres nessa situação de subordinação social. E eu tenho o movimento, a prática feminista, que são essas demandas, como é que eu impulsiono para que essas demandas sejam solucionadas. Então, sempre que eu pensar em feminismos, eu penso em teoria, eu tenho uma teoria por detrás daquilo, e eu tenho uma prática, eu tenho um movimento, eu tenho demandas para que eu consiga alcançar a igualdade de gênero. Ao longo da história, eu tenho... Várias historiadoras já trouxeram vários relatos de experimentos de movimentos de mulheres clamando por uma maior igualdade. Só que o termo feminismo, movimentos feministas, eles começaram a ser identificados como tais somente a partir da segunda metade do século XIX.
Então, é importante a gente compreender que quando a gente falar aqui das ondas feministas, que é a classificação tradicional, é a classificação clássica dos movimentos feministas que a gente tem na atualidade, quando a gente fala dessas ondas, eu vou estar falando de movimentos que se desenvolveram a partir da segunda metade do século XIX, mas que antes do século XIX eu já tinha diversas experimentações, eu já tinha diversas tentativas de busca por igualdade, ou maior igualdade das mulheres dentro do ambiente público e também dentro do ambiente privado. As historiadoras elas mostram que houve um vasto silenciamento histórico da mulher ao longo da história. E só para levantar aqui para a gente alguns desses movimentos anteriores, a gente consegue observar de forma bastante intensa, mas não relatada, movimentos de mulheres durante as revoluções burguesas. A gente fala muito no âmbito do direito sobre como as revoluções burguesas mudaram a concepção que nós tínhamos de Estado e também de Constituição, como é que elas inauguraram a ideia de Constituição como um documento superior, supremo, que vai ordenar as nossas sociedades, a nossa ordem jurídica. E existe uma crítica muito forte que essas revoluções burguesas, são chamadas de burguesas porque elas foram feitas pela burguesia, então era uma classe social específica que queria atingir os mesmos privilégios que as outras classes, como a nobreza, como o clero, tinham na época. Agora, essa burguesia ela era formada por homens brancos. As mulheres elas não estavam dentro desse clamor de liberdade que era buscado, era traçado pelas demandas das revoluções burguesas. E as mulheres, nesse período, elas perceberam isso e elas começaram a reivindicar também seus próprios direitos. Então, a gente fala aqui de 3 grandes revoluções burguesas. A gente fala de uma revolução burguesa na Inglaterra, na América e na França. E aí eu estudei aqui, trouxe para vocês no livro, vou trazer aqui para vocês novamente para a gente frisar a existência de movimentos de mulheres ao longo dessas 3 revoluções. Se eu paro para observar a Revolução Inglesa, por exemplo, foi a primeira revolução que nós tivemos, houve ali mulheres que se posicionaram contestando as diferenças que eram ditas como naturais entre homens e mulheres. Então, uma autora que ficou muito conhecida na Inglaterra, dentro do que a gente vai estudar das demandas feministas, foi a Mary Wollstonecraft, que, para quem não conhece, ela é a mãe da escritora do Frankenstein, e da obra Frankenstein, que é uma obra muito conhecida. E a Mary Wollstonecraft ela escreveu em 1792 um livro chamado Defesa dos Direitos das Mulheres. E ela contestava aquela justificativa da diferença natural entre homens e mulheres, dizendo que a diferença do caráter, da inteligência de meninas e meninos era justificada biologicamente. E ela dizia nesse livro dela que a inferioridade da mulher era derivada da ausência da sua educação, porque as mulheres elas não tinham direito a irem para a escola, a serem ensinadas sobre ciências, matemática, história, e a ausência dessa educação que fazia com que as meninas fossem colocadas em um patamar de inferioridade com relação aos homens. Era por conta da ausência de educação que as meninas elas não conseguiam ter a mesma formação intelectual. E aí ela defendia a necessidade de se garantir para meninas e para meninos as mesmas oportunidades de formação educacional, para que aquelas pessoas conseguissem atingir os mesmos níveis. Então, ela retirava naquele momento, e aquilo foi algo muito radical, porque a justificativa que predominava na sociedade, na verdade,
o que era uníssono na sociedade é que as mulheres eram inferiores em razão de condições biológicas, porque Deus assim quis. E a Mary Wollstonecraft ela vai dizer, não, nós somos inferiores porque vocês não nos dão os mesmos direitos que os homens, porque nós não fomos educadas tal como os homens. Então, a gente precisa do acesso à educação. E aí, seguindo nessa linha também, a gente vai observar o mesmo acontecer na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que ela é considerada por historiadores como uma fratura de uma época, porque ela vai trazer aqui para a gente uma diferença muito forte do que era antes da sociedade anterior, daquela sociedade absolutista, para a sociedade moderna. A Revolução Francesa, ela determinava, ela voltava os seus olhos específicos para os homens. Então, quando eu tenho na Revolução Francesa a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o nome era Direitos do Homem e do Cidadão, porque efetivamente ele era direcionado apenas para os homens, apenas para aquelas pessoas do sexo masculino. E aí existiu uma autora chamada Olympe de Gouges que resolveu reescrever esse texto parafraseando o nome da declaração, criando a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, estendendo os mesmos direitos previstos na declaração tradicional criada pelo Estado para as mulheres, propondo a inserção das mulheres na vida política e civil, propondo que elas pudessem entrar no espaço público em condições de igualdade com os homens. E aí eu vou abrir aqui um trecho em que ela traz aqui na explanação do seu livro, em que ela vai falar o seguinte: olha, homem, és capaz de ser justo? Quem te faz essa pergunta é uma mulher. Não lhe privará ao menos esse direito? Diga-me, quem te concedeu o soberano império para oprimir o meu sexo? Tua força, teus talentos? Bizarro, cego, inflado de ciências, nesse século de luzes e sagacidade, na mais imunda ignorância, ele, o homem, quer comandar, na figura de um déspota, sobre o sexo que recebeu todas as faculdades intelectuais. Então, ela vai questionar se é justo apenas os homens estarem sendo abarcados dentro dessa revolução das luzes, dentro desse iluminismo. Por que as mulheres elas continuavam a ficar em segundo plano? E aí a gente tem uma autora que foi a primeira autora que a gente estudou no grupo de leitura do feminismo literário, que se chama Carole Pattman. E a Pattman, ela vai falar para a gente o seguinte: olha, quando a gente vai falar do contrato social, que é o que é trazido como justificativa de criação do Estado, quando a gente vai falar aqui dessa nova sociedade que está se formando a partir das revoluções burguesas, esse contrato ele traz um binômio, que é o binômio da liberdade e da sujeição. Só que a gente só fala da liberdade, a história só fala da liberdade. Como é que as revoluções burguesas trouxeram liberdade? Mas essa liberdade foi para os homens. Os homens eles só têm essa liberdade no ambiente público porque existe alguém que está submissa no âmbito privado. Porque existe alguém que faz as atividades domésticas, de cuidado do lar, das crianças, dos enfermos, dos doentes, e essa pessoa é a mulher. Então, a Olympe de Gouges, ela vai questionar se é justo isso. Se existe justiça esses homens burgueses quererem alcançar o mesmo patamar de liberdade em detrimento da sujeição dessas mulheres. E aí, voltando no que eu estava falando da Carole Pattman, a Pattman ela vai falar que esse contrato originário que inaugurou a sociedade, ele tem um contrato social, que é de liberdade, mas ele tem também um contrato sexual, que é de sujeição das mulheres. A Olympe de Gouges, ela foi guilhotinada pelo novo regime em decorrência das suas ideias. E é interessante porque quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre o cenário da Revolução Francesa, a gente não tem noção da presença, da atuação das mulheres na vida pública.
porque houve uma atuação muito intensa durante a Revolução Francesa de mulheres. As mulheres, elas redigiram manifestos, elas fizeram passeatas, elas fizeram motins, elas participaram dos principais eventos revolucionários, mas isso é silenciado. E depois que a Revolução ela se findou, a atuação das mulheres na vida pública começou a ser fortemente reprimida. Andar em público, um grupo de mulheres, 4, 5 mulheres, andarem em público pós-Revolução Francesa era considerado crime de atentado contra de atentado à tranquilidade pública. Então existiu um movimento de mulheres, mas eles sempre foram pontuais, eles nunca alcançaram uma densidade tal qual vai atingir com a primeira onda do feminismo. E aí, para fechar aqui essa parte das revoluções burguesas, tem também um registro muito interessante da esposa do John Adams, que foi presidente norte-americano e que foi um dos principais responsáveis, um dos principais líderes da Guerra de Independência Americana, em que os registros que se tem da troca de cartas entre eles, Abigail, ela escreveu, a sua esposa Abigail escreveu uma carta reivindicando os mesmos direitos que estavam sendo aplicados, os mesmos direitos revolucionários de liberdade e igualdade aplicados a essa nova sociedade que estava saindo do jugo da metrópole, às mulheres. E aí, o John Adams ele vai dizer o seguinte: olha, quanto ao seu extraordinário código de leis, eu só posso rir. Nossa luta, na verdade, afrouxou os laços de autoridade em todo o país. Crianças e aprendizes desobedecem, escolas e universidades se rebelam, índios afrontam seus guardiões e negros se tornam insolentes com seus senhores. Mas a sua carta é a primeira intimação de uma outra tribo, muito mais numerosa e poderosa do que todos esses descontentes. Esteja certa que nós, homens, somos suficientemente lúcidos para não abrir mão do nosso sistema masculino, desse sistema de domínio masculino. Então, existiram movimentos de mulheres durante as revoluções burguesas e durante outros momentos também específicos da história. Mas isso foram movimentos pontuais que conseguiram ser muito apagados e silenciados ao longo da história oficial, porque o que a gente conhece nos livros, o que a gente estuda durante todo o nosso ensino fundamental e médio, são livros de história no qual quem escreve são os vencedores, no qual quem escreve são as pessoas que detêm o poder. E esses livros vão trazer uma história, que daqui a pouco a Chimamanda vai criticar, que é uma história única, um ponto de vista específico. Tranquilo até então? O que vocês acharam dessa parte? Alguma coisa que vocês não conheciam? Alguém quer fazer alguma consideração? Vocês estão me escutando direitinho? E você? Posso seguir? Queria escutar vocês também. O que vocês acharam? Muito bom, professor. Deixa eu te perguntar, foi o John Adams que escreveu isso? Resposta John Abigail? John Caramba. Adams. Sim, foi John Adams. E Tá bom. é interessante a gente observar, porque muitas vezes a gente lê autores que são muito reconhecidos pelos seus ideais de liberdade, mas esses ideais de liberdade, eles se aplicam apenas aos homens. Quando a gente vai estudar o contrato social, a gente lê John Locke, a gente lê Rousseau, e quando a gente lê esses autores, a gente acha eles belíssimos, são autores que tinham ali um ideal de liberdade muito forte, mas esse ideal de liberdade não era aplicado às mulheres. Se a gente vai buscar as falas desses autores com relação às mulheres, são falas bastante discriminatórias, são falas bastante negativas.
E aí a mesma coisa a gente consegue observar com John Adams. Então é algo que assusta, né? Meu Deus, mas é um presidente que foi presidente depois de lutar na Guerra de Independência, mas Cecília quer falar pra gente alguma coisa? Mas é um presidente que também tinha esses ideais de liberdade apenas para os homens brancos, heterossexuais. Por isso que é importante a gente... E europeus, né, professor? E homens europeus, que os homens africanos, os homens asiáticos, os homens nativos da América do Sul, esses também não tinham muito direito à liberdade, não. Exato. Era sempre a liberdade para aqueles grupos detentores de poder ou para quem queria buscar o poder. E aí se buscava o poder, mas subjugava também o outro. Ótima observação. Tranquilo até aqui, gente? E aí, então, a gente começa a falar sobre as ondas do feminismo. Vocês já escutaram falar sobre essas ondas do feminismo? Vocês sabem o que está colocado em cada uma dessas ondas? Queria escutar de vocês. Vocês já tinham escutado falar sobre essas ondas feministas antes? Eu nunca tinha ouvido falar. Não conhecia. Eu já sim, professora. Gabriela que está dizendo que também não conhecia. Luiz, Cecília, Gabriel, falem para a gente. Eu quero escutar vocês. Eu já ouvi o termo, professora, mas eu nunca me aprofundei, não, confesso. Nunca soube o que era cada uma delas. Isso, Para mim, professora, isso é um pouco confuso, porque eu acho que tem uma diferença, no meu ponto de vista, do feminismo norte-americano para o latino-americano. Então, às vezes, eu não consigo encaixar eles na mesma onda, digamos assim, ou na mesma temporalidade. E a colocação que você fez é uma perfeita colocação, porque realmente, quando a gente falar sobre essa história do feminismo, sobre as ondas feministas, essas ondas, elas são ondas que foram criadas de acordo com uma historiografia oficial que existiu nos Estados Unidos e na Europa, contando uma história dos Estados Unidos e da Europa. E essa história, ela é diferente do que ocorreu na América Latina, é diferente do que ocorreu no Brasil. Então, quando a gente vai falar de ondas do feminismo, é interessante a gente conhecer essas ondas e falar sobre essas ondas, porque elas reverberaram em vários países. Quando a gente falar da primeira onda do feminismo, a gente vai entender que a primeira onda do feminismo, as demandas centrais que ficaram conhecidas, foi direito à educação, acesso ao trabalho e direito ao voto. Isso reverberou em vários outros países e durante períodos distintos. O Brasil, por exemplo, ele foi o quarto país que consolidou em legislação o direito ao voto feminino, apesar de ter demorado a exercê-lo. Mas ele teve no texto constitucional, nossa Constituição de 1934, a gente garantiu o direito ao voto das mulheres. Então, a história dos Estados Unidos, essa história do movimento feminista eurocêntrica, ela se reverbera em outros países também. Mas a gente tem que ter cuidado para entender os períodos históricos. Então, essa primeira observação, ela é muito relevante e importante para a gente nesse momento, da gente compreender que existe diferença entre o que aconteceu em um canto e o que aconteceu nos outros lugares. E aí, de novo, por isso que eu escolhi a gente refletir sobre o livro da Chimamanda também nessa aula de agora. E quem vai contar a história das ondas feministas são pessoas específicas com base em uma realidade específica. Ok? E o que foi conhecido também, dentro de o que foi conhecido, que foi consolidado dentro de cada onda como demandas principais, também foi a partir de uma perspectiva específica, de pessoas específicas silenciando outras vozes.
Então, conhecer isso, saber isso é muito relevante para a gente. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês conheçam, porque a gente tem uma dificuldade de conhecimento de conhecimento por acesso à educação, realmente. São poucas as pessoas que abordam o tema dentro de uma sala de aula. Então, a gente tem uma dificuldade de acessar essas fontes. Eu, quando comecei a estudar feminismo, eu acho que eu já contei, não sei se eu já contei isso para vocês, no meu mestrado, eu entrei no mestrado estudando liberdade de expressão. Quando eu entrei no mestrado, não tinha a menor ideia do que era o feminismo. Eu já tinha escutado falar de feminismo, mas eu não exercia práticas feministas, e o meu pensamento era um pensamento com sexismo bastante enraizado, porque eu fui criada dentro de uma sociedade que ensina as próprias mulheres a serem sexistas. E na minha época de faculdade não tinha coletivos feministas, eu não tinha acesso a informações, meus professores não falavam sobre feminismo. E quando eu entrei no meu mestrado, o meu professor, um homem, ele me fez uma proposta, falou: Raíssa, olha, ele era de direito penal, e ele me fez uma proposta, ele falou: Raíssa, eu consigo te orientar, eu consigo te ajudar no seu tema de pesquisa, liberdade de expressão, se você quiser pesquisar um tema específico da pornografia. Pornografia pode ser encarada como uma forma de liberdade de expressão? E aí eu achei aquilo uma pergunta muito inusitada, e uma pergunta que eu nunca tinha refletido, porque, de novo, eu estava no senso comum, e pelo senso comum, a gente entende que pornografia é legal, o consumo de pornografia é liberdade sexual, o consumo de pornografia traz prazer, e eu achava que não defender a pornografia era ter um pudor ali muito exacerbado. E aí eu falei: vamos pesquisar isso, mas eu acho que não tem nada a ver. E aí olha como é que é interessante a gente ter acesso ao conhecimento, como é que isso muda a nossa vida e muda os nossos posicionamentos. Porque foi quando eu comecei a estudar pornografia e comecei a me deparar com autoras nos Estados Unidos que abordavam a questão, que eu comecei a observar que a pornografia ela era uma forma de violência contra a mulher, que a pornografia ela gerava impactos cerebrais nos seus consumidores de grande intensidade, com modificação de conexões neurais, com introjeção de pensamentos cada vez mais sexistas. Mas foi aí, ao conhecer essa corrente específica, a conhecer esse estudo de caso específico, a me deparar com a pornografia, que eu comecei a estudar as teorias feministas. E estou falando do mestrado aqui. E do mestrado para o doutorado, eu comecei a me aprofundar mais no tema. E quando eu comecei a estudar o feminismo, eu tinha muita dificuldade de identificar o que era feminismo radical, o que é feminismo liberal, o que é pós-feminismo, o que é feminismo negro, o que é feminismo decolonial. Porque tem aí, quando você começa a estudar feminismo, tem um mundo muito grande. Agora, eu não conseguia nem ter acesso àquilo que era o mainstream, aquilo que é entendido como padrão. E aí, por isso, eu acho importante aqui a gente conhecer o que é a classificação tradicional clássica do feminismo, porque a gente vai conhecer nessa aula essa classificação, a gente vai partir dela, mas nas próximas aulas, o nosso objetivo é criticar essa classificação. Porque a gente vai observar que essa classificação ela também fala de uma mulher específica. Ela não abarca todas as mulheres e ela não abarca todas as suas demandas. Tranquilo? E a gente vai falar um pouco também sobre o feminismo. A gente vai falar também um pouco sobre o feminismo latino-americano. Posso seguir? Oi, som. Gente, aqui é diferente do Meet. Eu não sei se dá para vocês levantarem a mão. Dá, eu acho Dá que dá, sim. não dá? Dá Vocês sim, sabem? em reações, aí tem opção de levantar a mão aqui. E onde é que tá reações que eu não tô vendo? A mim parece embaixo, eu tô no celular, Ah, tá. aparece embaixo. Vocês conseguem localizar isso, gente? Ah, reações, o meu tá em mais, tá. Se vocês quiserem falar, vocês levantam a mãozinha ou escrevem no chat, que volta e meia eu olho para o chat para ver o que vocês estão me falando. Tranquilo? Não, professora, só queria pontuar também que é importante a gente ter uma leitura, né, desses momentos históricos,
a partir de todo um contexto, no sentido de que muitas dessas lutas também, em diversos momentos, não tiveram uma complacência dos homens, né? Foi algo forçado também, muitas vezes, pelo capital, porque durante a Primeira e a Segunda Guerra, as mulheres assumiram um papel de proeminência, né, no mercado de trabalho, justamente porque os homens estavam nos campos de batalha, e de fato foi uma necessidade do capital, né, e as mulheres, obviamente, souberam aproveitar essa oportunidade e também produziram muito conhecimento nesse sentido, né. E depois isso se sucede, né? Depois tem a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos também, ali em 1968, depois da luta dos direitos civis, que é um outro momento também em que as mulheres acabam tendo um espaço por uma necessidade do capital, né? E, de certa maneira, isso é até interessante, né? Bem contraditório, né? E elas acabam ocupando esses espaços e a gente consegue ver essa intersecção do capital econômico, né, financeiro, e como ele entende que as mulheres podem desempenhar funções, mas só dá essa função em casos de extrema necessidade também. Então, são essas considerações aí que eu queria fazer. Guilherme, é interessante, porque quando os homens eles se tornam da Primeira Guerra Mundial, as mulheres elas são forçadas a retornar para dentro de casa. E isso é um ponto que a gente vai abordar quando a gente chegar ali na segunda onda e como é que isso gerou uma reação das mulheres também. Calma aí, mas eu posso estar no mercado de trabalho só quando os homens não estão? Sua colocação foi muito importante e interessante aqui para a gente. Vou seguir então, gente. Beatriz levantou a mão. Beatriz Marques. Estão me ouvindo? Estamos. Então, eu só discordo na questão de achar que o capital proporcionou esse espaço. Eu acho que, na verdade, as mulheres viram essa brecha no capital. Afinal de contas, o sistema patriarcal e o capitalismo, eles andam conjuntamente. Então, eu só discordo nesse ponto de achar que o capital que deu essa oportunidade, né? Na verdade, as mulheres acharam essa oportunidade. Porque enquanto as mulheres cultivam o lar, os homens vão à guerra. E se não fosse pelo trabalho feminino, não tinha como eles irem à guerra nem a perpetuação da sociedade. Então, eu só discordo mesmo desse termo, que foi uma luta de toda forma, entendeu? Foi uma brecha encontrada pela luta feminina, é assim que eu entendo. Eu só estou trazendo aspectos assim materiais, não estou analisando o aspecto sociológico do momento. Eu só disse que existiu uma necessidade econômica mesmo das mulheres trabalharem, entendeu? E não que o capital, sendo de boa fé, proporcionou isso, longe disso, entendeu? Só que existe uma necessidade econômica com certeza disso. Sim, mas é só uma brecha do sistema mesmo que elas encontraram. Não acho que foi, de fato, algo proporcionado por livre e espontânea vontade, assim, dos homens, assim. Era muito mais fácil continuar como estavam as mulheres em casa, sem esse acesso ao mercado de trabalho, e que se mantivesse, né, o patriarcalismo como sempre foi, desde o princípio. Beatriz, em discussão também muito relevante. O patriarcado, o capitalismo, ele se reinventa muito diante das necessidades econômicas. E a gente pode também trazer a gente também pode enxergar nisso atualmente quando a gente pensa no movimento LGBT, como os homens gays, as mulheres lésbicas são um mercado consumidor. O capitalismo enxergou isso e começou a colocar eles também em propagandas e reconhecê-los enquanto consumidores. Então, o capitalismo, ele aproveita as necessidades econômicas. Agora, a luta feminista, ela ocorre em todo e qualquer sistema político. Se a gente pode estar falando do capitalismo, a gente pode estar falando do socialismo. Em ambos, as mulheres, por ambos os sistemas, as mulheres, elas foram sujeitadas. Em ambos os sistemas, as mulheres, elas foram subordinadas. E as mulheres precisaram levantar sua voz e se movimentar e se organizar para reagir contra o sistema. Então, a gente tem aqui também um outro movimento, que é o movimento das feministas políticas, que entendiam em um primeiro momento, ou das feministas marxistas, que entendiam que o socialismo, o comunismo seria uma forma de se alcançar a liberdade, mas, em contrassenso, elas começam a se deparar com uma série de discriminações dentro dos próprios partidos comunistas, que elas vão precisar
combater. Então, são reflexões importantes para a gente trazer aqui. Beatriz, quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo, professora. Tá, só baixa a mão então, porque senão daqui a pouco eu vou te chamar de novo. Ok, galera, então vamos seguir aqui. Quando a gente falar das ondas feministas, já trouxe a primeira observação daqui. Falar em ondas feministas é falar de um ponto de vista específico. E essas ondas feministas, elas são desenvolvidas com base em uma historiografia feminista oficial, então com base numa experiência europeia e estadunidense. Perdão, uma experiência europeia e estadunidense que identificou 3 ondas feministas. Essas ondas, elas não representam movimentos estanques, que não se intercomunicam, mas muito pelo contrário. Eu estou falando aqui em um movimento natural, ondas, porque é um movimento natural de subida e descida, em que em determinado momento eu tenho demandas que são mais intensas para aquele momento, em que essas demandas elas vão subindo, vão se avolumando, chegam no ápice, alcançam uma envergadura e alcançam também a sua satisfação, e depois elas começam a declinar, dando um assentamento e depois gerando novas demandas, outras necessidades. É importante a gente entender essa classificação básica para que a gente possa debater a partir dela. Agora, ao mesmo tempo, é importante que, quando a gente vai periodizar algo ou criar uma genealogia dentro de um processo histórico, essa tentativa ela sempre vai acabar por reduzir a uma única voz diversos relatos de diversas trajetórias distintas. Então, no livro eu tento trazer um pouco disso, mostrando que existiam outras vozes naqueles momentos de mulheres que clamavam por outras coisas, mas que tiveram suas vozes silenciadas. E a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco, cada vez mais, essa situação. Bom, então vamos falar da primeira onda feminista. A primeira onda feminista, ela se desenvolveu a partir da segunda metade do século XIX. Esse é o momento inicial do seu desenvolvimento, e ela tem sido caracterizada pelas demandas de educação, de profissionalização das mulheres e pelo direito ao sufrágio. Mas é importante que a gente saiba que essa luta pelo direito ao sufrágio, ela foi uma luta que se desenvolveu posteriormente. Porque no início do movimento feminista desse período, falar sobre direito ao sufrágio era algo encarado como radical. Mulheres quererem o direito à cidadania era encarado como algo muito radical. Bom, a gente começa a ter a formação, ao longo do século XIX, de 2 movimentos feministas, na verdade, de 2 pontos centrais desse movimento. De um lado, eu tenho um movimento que é encarado como super radical, que é proveniente de demandas de classes populares, demandas de mulheres negras, e esse movimento ele é silenciado. E eu tenho um outro movimento, que é o movimento reformista, que também se divide, também se subdivide em várias vertentes. Esse movimento feminista reformista, ele era pautado na demanda das mulheres brancas e burguesas. Então, nesse mesmo período, mulheres da classe popular atuaram de forma intensa, mas as suas vozes foram silenciadas. A gente não tem acesso a esse conhecimento de uma forma muito clara. O movimento feminista reformista, que é esse movimento em que a gente tem um maior acesso, a gente escuta mais pela mídia mainstream, que fala sobre feminismo, tinha direito, gênero e raça. Eu acho que alguém está falando junto comigo. Desculpa. Não tem problema nenhum.
Você quer trazer alguma Não, observação? eu só esqueci, desculpa, eu esqueci de Tá. desligar, de desligar o. Não tem Ai, problema. Não Minha tem irmã falou problema. aqui comigo. Não tem problema nenhum, Delícia. Vamos seguir, então. Então, a gente tem aqui duas subdivisões desse movimento reformista. Tem um movimento mais liberal, que pregava uma igualdade formal de direitos entre homens e mulheres. E eu tive também uma vertente mais social, que partia da diferença dos sexos, pautada na característica da maternidade, ressaltando um papel moral e pacificador da mulher na sociedade, e dizendo que a mulher, tendo acesso à educação, ela conseguiria desenvolver melhor suas funções dentro de casa. O movimento que ficou mais conhecido foi o movimento reformista liberal, que queria o acesso dessa mulher ao ambiente de trabalho, à educação, por questões de igualdade, e não buscando trazer uma justificativa biológica. O principal interlocutor do feminismo reformista da primeira onda era o Estado. Porque o que as mulheres elas queriam, o que essas mulheres queriam era alcançar o direito à educação, o direito à profissionalização e o direito ao voto, que deveria ser concedido pelo Estado. E aí, se eu vou falar do direito à educação, essas feministas elas entendiam que isso era uma demanda primária e fundamental para que todas as mulheres criassem consciência da sua situação na sociedade e reivindicassem seus direitos. Gente, ninguém nasce feminista, assim como ninguém nasce machista ou sexista. A gente aprende a ser. A gente passa por um processo educacional. E se a gente, dentro da sociedade, a gente aprende o sexismo, a gente aprende a discriminação, para a gente reagir a isso, a gente também precisa passar por um processo educacional, e é isso que a gente está fazendo nesse grupo de leitura, nessa disciplina. É criar uma consciência feminista, é criar uma educação em direitos humanos, uma educação feminista. Eu não lembro qual autora, eu acho que a Bell Hooks fala isso, que ninguém nasce feminista, as pessoas elas são educadas para se tornarem feministas. E isso é um ponto muito importante. Então, com relação ao direito à educação, ter acesso à educação era essencial para que as mulheres pudessem entender o seu papel e como esse papel de opressão era existente na sociedade, para que elas pudessem também disputar igualdade de condições de mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a gente não tem no mundo registros de mulheres frequentando a universidade até metade do século XIX. No Brasil, apenas em 1827 foi editada a primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas para meninas. Até então, o que se tinha de opção de educação se restringia a alguns poucos conventos, algumas raras escolas particulares em casas de professores, ou ensino individualizado em casa. E esse ensino ele era diferente, porque ele era voltado a prendas domésticas, a como exercer melhor as funções domésticas. E aí vai ser no século XIX que se começa a ter registros de mulheres ingressando nas universidades. Essas mulheres pertencentes a camadas mais abastadas. Então, mulheres da classe alta indo estudar em cursos universitários no exterior, por exemplo. E aí, no que se refere ao direito ao trabalho, o que a gente vai observar, e a Bell Hooks vai tratar isso muito bem no seu livro, é que mulheres negras e pobres sempre trabalharam. O que a primeira onda do feminismo ela traz, o que a demanda da primeira onda do feminismo ela busca é direito a trabalhos bem pagos, é o acesso das mulheres burguesas ao espaço público e com a possibilidade de exercer profissões mais bem remuneradas que não estavam disponíveis às mulheres. Porque profissões de nível básico, de enfermagem, que eram profissões consideradas tipicamente femininas, poderiam ser exercidas por mulheres, mas as mulheres burguesas não queriam profissões mal remuneradas. Então, a primeira onda do feminismo ela não está muito preocupada em resolver os problemas de todas as mulheres.
mas das mulheres brancas de classe abastada. Porque ela não queria, essas mulheres não queriam trabalhar em qualquer coisa. Elas estavam cansadas desse confinamento ao lar e queriam entrar no ambiente de trabalho sendo bem remuneradas também. E aí, em um momento posterior, a gente começa a ter a voz, a demanda, melhor dizendo, do direito ao voto sendo exercitado. Porque, gente, no início do século XIX, as mulheres que sustentavam o direito ao voto eram consideradas ultra radicais. Essas mulheres não eram escutadas. Mas depois que as mulheres começaram a entrar no ambiente educacional, depois que essas mulheres burguesas, começaram a conseguir entrar em profissões um pouco mais remuneradas, falar de direito ao voto não passou a ser tão extremo dentro do movimento. Porque dentro do movimento, no início, falar de direito ao voto era algo rechaçado. Elas achavam que não conseguiriam essa demanda. Então, foi só no final do século XIX que a gente começa a ter uma luta mais específica das chamadas sufragistas. E mesmo assim, a gente vê, se a gente vai buscar materiais da época, a gente vê como é que houve uma forte reação contrária, conservadora, a essas sufragistas, que eram vistas como mulheres que queriam dominar os homens, mulheres que eram mal amadas, mulheres que eram autoritárias, e existe uma variedade de propagandas, de encartes que nos mostram justamente essa visão negativa das sufragistas. A demanda pelo direito ao voto se estendeu por um século inteiro, do final do século XIX até o desenvolvimento do século XX, ressoando em alguns países mais autoritários ainda no século XXI. Então, nos Estados Unidos e na Inglaterra, houve pelo menos 7 décadas de luta pelo direito ao sufrágio. No Brasil, essa luta ela se iniciou no momento da Constituinte de 1891, da criação da Constituição, da primeira Constituição da República, quando se aboliu a monarquia, e ela foi efetivamente conquistada 40 anos depois, quando na Constituição de 34, Getúlio Vargas consolidou isso no texto constitucional, mas as mulheres não chegaram a exercer o direito ao voto nesse período, porque logo em 37, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, um Estado novo, e aí o direito ao voto feminino no Brasil, apesar de ter sido conquistado com a Constituição de 34, só veio a ser exercitado amplamente com a Constituição de 46. A gente tem uma história bem interessante com relação ao direito ao voto feminino, porque ele não começou a ser concedido nacionalmente no Brasil, mas setorialmente. O Rio Grande do Norte ele tem um precedente importantíssimo de conquista, tanto do direito ao voto quanto de colocação, de eleição da primeira mulher na política, uma mulher prefeita. Mas isso é uma história para a gente conversar em um outro momento. Tudo ok com relação à primeira onda? Ok. Tranquilo? Ok. Uhum. Então, a gente, no final após essa conquista do direito ao voto, e entre os períodos de pós-guerra na Europa, houve um regresso dos movimentos de mulheres, e aqui existem várias justificativas. Seja porque as mulheres acreditavam que conquistando o direito ao voto, elas teriam voz, elas acreditavam que teriam voz para modificar a sua situação jurídica em diversas outras áreas da vida. A gente não sabia que a paridade na política ela não ia ocorrer e que a gente ia ter que continuar lutando dentro de instituições que permanecem sendo patriarcais, como o Poder Legislativo e o próprio Poder Judiciário. E houve esse período de entreguerras onde se teve a ascensão de governos ditatoriais no mundo, principalmente ligados ao nazifascismo, que abafavam e silenciavam demandas sociais que lhe fossem contrárias. Teoricamente, a segunda onda do feminismo começou a ser desenvolvida com 2 obras clássicas de autoras brancas, Simone de Beauvoir, com a obra O Segundo Sexo,
e Betty Friedan, com a obra A Mística Feminina. E é justamente essa obra da Betty Friedan, A Mística Feminina, em que ela vai criticar o fato, o posicionamento das mulheres, como é que essas mulheres que tinham ascendido ao mercado de trabalho durante a Primeira Guerra Mundial, elas foram destinadas a retornar às suas funções domésticas, relatando ali a infelicidade do estilo de vida que essas mulheres donas de casa tiveram no período. Agora, em termos de movimento social, a gente começa a identificar a segunda onda do feminismo na esteira dos movimentos pela conquista dos direitos civis e de libertação sexual. Então, eu tenho aqui o segundo movimento, primeira onda, direito ao trabalho, direito à educação, direito ao voto. A segunda onda, eu começo a ter aqui o grande pico dela durante as chamadas revoluções sexuais, principalmente aquelas decorrentes ocorridas em 1968, onde nos Estados Unidos e na Europa se começou a ter um clamor maior pela justiça social e pela libertação do corpo das mulheres. Então, a segunda onda ela é muito destinada a demandas relacionadas ao controle do corpo feminino, com foco nas questões da sexualidade, do controle de natalidade, do planejamento familiar. Esse movimento ele tem alguns precedentes muito importantes. Nos Estados Unidos é muito conhecida o concurso de Miss América, a passeata que houve no concurso de Miss América, em que mais de 400 ativistas feministas elas começaram a protestar nesse concurso contra as explorações do corpo feminino, contra as opressões que o corpo feminino ele sofria para se manter bonito dentro dos padrões, e essas mulheres começaram a jogar dentro de uma grande lixeira seus sutiãs, sapatos altos, maquiagem, cílios postiços, cintas, espartilhos, enfim, objetos de beleza que comprimiam os seus corpos, clamando pela sua liberdade sexual, clamando também pelo seu direito de escolha. E aí, no auge dessa revolução sexual, é que a gente começa a ter nos Estados Unidos e na Europa demandas pelo direito ao aborto. A gente tem o precedente que a Aurora comentou com a gente no nosso encontro passado, que foi o Roe versus Wade, em que se garantiu que o direito ao aborto, a Suprema Corte norte-americana reconheceu que o direito ao aborto era inerente ao direito à intimidade. Então, deveria ser reconhecido e que os estados não poderiam restringi-los. E aí, a decisão recente que a gente teve da Suprema Corte norte-americana superando esse precedente vem em sentido contrário, retirando o direito ao aborto dentro do direito da privacidade, deixando que os estados regulem a questão. Mas foi nessa época que a gente teve esse grande precedente e foi nessa época que se começou a questionar o acesso se começou a ampliar o acesso aos métodos contraceptivos, principalmente com a criação do primeiro anticoncepcional oral, o que acelerou ainda mais esse movimento de libertação sexual. Essas demandas da segunda onda, elas tiveram seu auge na década de 60, na década de 70, diminuíram um pouco ao final da década de 70 e deram espaço para a chamada terceira onda feminista. Primeira e segunda onda, gente, não são ondas que têm muita divergência doutrinária do que está ali dentro. A gente tem uma voz da historiografia oficial mais pacífica. Mas quando a gente vai estudar a terceira onda feminista, a gente se depara com muitas incongruências e muito dissenso dentro da própria doutrina. De forma geral, o que eu encontrei mais como dados é que a terceira onda feminista ela veio a ser construída a partir das teorias críticas do direito. Nos Estados Unidos se chamou de Critical Legal Studies, e em especial com o estabelecimento de uma disciplina chamada Estudos das Mulheres.
Então, em universidades do capitalismo avançado, desde a década de 80, as universidades elas começaram a criar, na área da sociologia, principalmente, cadeiras chamadas Estudos das Mulheres. E aí, se antes essas ondas, primeira e segunda onda, elas eram muito pautadas em identificar formas de discriminação e criar demandas para serem atingidas, a terceira onda ela se tornou muito mais acadêmica. E talvez tenha sido aí, a gente tem aí dois impactos. Um impacto positivo em relação à teoria, porque a gente começou a teorizar. Não adianta eu só identificar por que as mulheres são subordinadas na sociedade. Eu tenho que entender por que isso acontece. E a teoria feminista que vai fazer isso. A teoria feminista que vai identificar categorias como o patriarcado, categorias como a discriminação, o sexismo, e vai explicar de onde é que vem, vai tentar explicar de onde é que vem essa subordinação das mulheres. Por outro lado, um outro impacto é que essas teorias elas se tornaram muito centralizadas dentro de um discurso acadêmico. E o discurso acadêmico, ele tende a ser um discurso que não abarca todos. Na academia, a gente traz debates para os nossos pares. Então, eu estou aqui debatendo com pessoas que entendem sobre feminismo, eu estou aqui debatendo com pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento intelectual por acesso ao conhecimento que eu. Isso acaba afastando o feminismo das massas. Aqui, nesse primeiro momento, a gente começa a observar o desenvolvimento das teorias feministas, dessas digressões das teorias feministas. É aqui que eu começo a classificar a existência de um feminismo liberal, de um feminismo radical, de um pós-feminismo, de correntes que são distintas entre si, que vão trazer formas de justificativa ou de reconhecimento dessa discriminação diferenciadas, que vão trazer também demandas, propostas para solucionar esses prejuízos sociais que também são diferentes, ok? Então, e aí, gente, a partir da terceira onda, a gente pode encontrar também autoras que vão sustentar outras ondas. Tem autores que falam que a gente está na quarta onda feminista, que é uma onda decorrente dos movimentos das redes sociais. Então, o feminismo está insurgindo dentro das redes sociais, um feminismo mais digital. Mas isso não é pacífico em toda a doutrina. E é difícil a gente classificar uma onda que está ocorrendo ainda. Historicamente, isso é mais complicado. Então, o que eu queria que a gente compreendesse aqui é o desenvolvimento dessas três ondas, o que cada uma delas significa, e que a gente compreendesse que essas três ondas elas foram criadas através de um discurso oficial, de uma história oficial ocidental, estadunidense, americana, de mulheres brancas. E aí, com isso, eu vou fragmentar um pouco a minha fala, para dar a entrada ao livro da Chimamanda, para o grupo poder apresentar aqui esse pequeno grande livro, porque a Chimamanda ela escreve sobre feminismo em pequenos grandes livros, né, livros que a gente consegue ler de uma forma rápida, mas que traz muitas reflexões. E depois disso eu vou retomar aquela questão do feminismo na América Latina e no Brasil. Tranquilo?